gente, tudo bem? Estamos de volta, hoje com o vídeo então da professora Silvane de matemática. Vai ter algumas questões bem interessantes para a gente pensar os dados sobre a pandemia. A professora Silvane não é por ser minha amiga, minha colega, mas para mim é uma das melhores professoras de matemática que eu conheci. O vídeo tá bem legal mesmo. Continue se cuidando, não é mesmo? O Covid está aí no que a gente está considerando uma segunda onda. E cada vez mais a gente precisa se cuidar até que a gente tenha realmente a vacina, que falta pouco tempo pelo que a gente está vendo. Oi, eu me chamo Silvane Versch, eu sou professora de matemática, eu tô aqui a convite da Camila, minha amiga, minha colega, com quem eu aprendo muito, que me lançou esse desafio de vir aqui falar com vocês um pouco de matemática dentro desse cenário que a gente está vivendo da pandemia do novo coronavírus. Eu aceitei o desafio porque eu acredito que a matemática ela não é esse bicho-papão todo. A gente usa muito da matemática no nosso dia a dia, então ela é a nossa aliada. Eu sei que muitos têm medo, têm trauma, não gosta, não sabe e não tem interesse, mas assim, a gente sabe matemática, todo mundo sabe matemática, mais ou menos, mas a gente sabe, porque a gente lida com ela diariamente. Então, eu vim aqui falar um pouco da matemática que é tão mostrada aí pelos telejornais, a mídia divulga bastante dados, né, dados numéricos, de quantidade, de percentuais, projeção, modelos matemáticos, se fala tanto numa curva crescente, né, uma curva exponencial. Então, eu vou falar um pouco desse cenário em cima do painel Coronavírus Brasil, que é uma página do Ministério da Saúde, que é atualizada diariamente, onde o Ministério recebe dados dos estados que os municípios enviam para poder montar todo esse cenário do que está acontecendo no Brasil, para tentar que a gente tenha aí dados mais fiéis à realidade possível, né? Então, assim, o governo tem uma página, vou deixar o link aqui embaixo, para acessar, e é em cima desse painel que eu vou falar de alguns números que aparecem lá, tá? E o gráfico que tanto se fala, né, desse crescimento exponencial, o gráfico é uma leitura rápida de dados, nada mais do que isso, né? É a gente poder enxergar não uma tabela cheia de números, mas um gráfico com cores que torna o visual mais agradável. Eu espero que vocês gostem do material que eu preparei para fazer a exposição dessa matemática dentro desse cenário e vamos lá! Olha quantos números a gente tem nessa parte do relatório. Se a gente pegar os casos acumulados e subtrair dos casos recuperados, 330.890 menos 135.430, sobram 195.460 casos, tá? Se a gente pegar esse valor e subtrair os óbitos, que são 21.048, a gente fica com um saldo de 174.412 casos, que são o quê? Os casos em acompanhamento. Então aqui a gente consegue já entender o que representam esses números, que os casos acumulados, ele nada mais é do que os casos recuperados, os casos em acompanhamento e os óbitos. Se a gente somar os três valores, a gente volta a ter os casos confirmados. Agora observe o seguinte: casos novos confirmados, casos novos de óbitos, são casos que aconteceram de um dia para o outro. Esse relatório que a gente está vendo desse painel, ele é do dia 22 de maio, que foi lançado às 19h15, tá? Então isso quer dizer que do dia 21 para o dia 22 de maio, a gente teve
mais de 20 mil casos novos e 1.001 casos novos de óbitos. Triste, né? Agora eu quero falar desse número aqui, ó, incidência. O que é incidência, tá? Lá na própria página, no relatório, né, do Ministério da Saúde, tem uma explicação de cada um dos campos. Então eu quero ressaltar aqui a importância da leitura, tá? Muitas vezes a gente fala que, eu não sei matemática, eu não entendi o que é pra fazer, eu não sei o que é pra fazer, é a conta que tem que usar, porque a gente não consegue interpretar, tá? Então é muito importante na matemática também a leitura e interpretação. Aqui ele diz o seguinte, ó, que a incidência, né, esse coeficiente, tem o seguinte conceito: número de casos confirmados, por isso que tá naquele ambiente de casos confirmados, tá? Número de casos confirmados de Covid-19 por 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes tem um número de casos confirmados. Nesse momento é de 157,5. Esse número é referente à população residente em determinado espaço geográfico num determinado período, tá? A definição de caso confirmado de Covid-19 baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país. Olha o quão importante é esse número dentro desse contexto. É baseado nesse número que são adotados alguns critérios pelo Ministério da Saúde e os regionais, porque esse número pode ser calculado conforme o município, o estado. Aqui esse número é referente ao país inteiro, tá? Referente ao Brasil. Mas ele pode ser calculado para sua cidade, para o seu estado, enfim. Interpretação. Estima o risco de ocorrência de casos de Covid-19 numa determinada população num período considerado. Então, assim, esse número ele quer dizer, bom, a cada 100 mil habitantes eu tenho tantos casos confirmados. É uma ocorrência, tá, de casos. Então, assim, ó, existe um método de cálculo, tá? Que é o número de casos confirmados de Covid-19 em residentes daquela região naquele período, dividido pela população total residente no período determinado. E isso é uma fração, mas não precisa ter medo, essa fração é uma divisão. Com isso, se multiplica por 1000, por quê? Porque é em cima de 1000 habitantes. Esse número de população total residente no período determinado, o próprio relatório traz a fonte, tá? Essa população, ela é em cima do número, né, da estimativa de 2019 do TCU para a determinação das cotas. E esse número tá lá nesse site. Pode acessar lá. Esse site ele traz várias divisões por região, ok? Eu trouxe aqui a tela, né, que diz qual é o total do Brasil e o total por região. Então, por isso você pode fazer a estimativa dessa incidência em cima do número lá da sua região, do seu estado. Dentro do site tem bem separadinho assim. Tá? Agora, como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente pega o número de casos confirmados, que é os 330 a 890, o número da população residente, que aqui a gente está fazendo o cálculo em cima do número da população do Brasil, tá? Realizando essa divisão, a gente chega em aproximadamente 0,01574,563. Como eu tenho que multiplicar por 100 mil, eu chego em aproximadamente 157,4563. Este número é arredondado, por isso que lá em cima ele aparece como 157,5. Agora eu quero falar desse número, mortalidade. Lá nesse relatório, onde tem a explicação de cada um dos campos, tem o seguinte conceito: número de óbitos por doenças Covid-19 por 100 mil habitantes. Vê que é o mesmo critério da incidência, né? Em cima de 100 mil habitantes. Na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Interpretação:
estima o risco de morte pela Covid-19, consideradas e dimensionadas a sua magnitude como problema de saúde pública. Reflete também a efetividade de medidas de prevenção e controle, bem como as condições de diagnóstico e da assistência médica dispensada. Nesse momento é muito importante o diálogo entre as secretarias municipais, secretarias de saúde, municipais e estaduais com o Ministério da Saúde para manter o mais fiel esse número. E de novo, ele pode ser calculado conforme a sua região, a sua cidade, e o cálculo dele é bem parecido com o anterior. O que vai mudar é o número de óbitos confirmados, que antes a gente usava o número de casos confirmados, agora são óbitos confirmados. Dividido pela população, sim, temos uma fração de novo, mas aqui a gente está lidando com essa fração como uma divisão. Efetuando essa divisão, multiplica-se por 100 mil. Na divisão, então, é o número de óbitos dividido pelo total da população, residente nesse período, e a gente está pegando aqui a população do Brasil. Chegamos nesse número, 0,000100158, aproximadamente, tá? Que eu não usei todas as casas decimais. Multiplicando por 100 mil, a gente chega em aproximadamente 10,01. Como ali os números eles estão usando apenas uma casa decimal, tá se usando o arredondamento, por isso que ficou 10,0, tá? Agora eu quero falar desse número, a letalidade. A letalidade é uma taxa, por isso que está em percentual. O conceito diz o seguinte: número de óbitos confirmados de Covid-19 em relação ao total de casos confirmados na população residente em determinado espaço geográfico no período considerado. De novo, no determinado espaço geográfico. Essa taxa é referente aos números do Brasil como um todo, tá? É esse número total ali. Interpretação: esta taxa dá a ideia de gravidade da doença, pois indica o percentual de pessoas que morreram dentre os casos confirmados da doença. De novo, o nosso método de cálculo, a gente tem uma fração que está indicando uma divisão, a gente tem uma multiplicação por 100 para poder chegar no percentual, e então a gente vai ter aqui o número de óbitos confirmados dividido pelo número de casos confirmados, e a gente chega num valor aproximado de 0,06361. Este valor multiplicado por 100, a gente chega em aproximadamente 6,36%. Eu estou usando duas casas decimais. O relatório usa apenas uma casa decimal, por isso que tem o arredondamento ali, chegando no 6,4%. Agora eu vou mostrar para vocês um trechinho de um telejornal aqui da região de Porto Alegre, que ele fala como se faz o cálculo dessa letalidade. A comparação entre Porto Alegre e as demais capitais também traz um alerta. A taxa de letalidade, que calcula a proporção de mortes sobre o total de doentes, subiu na capital de 2,5% para 3,5%. Assim, Porto Alegre está numa posição intermediária entre as capitais, em 15º lugar. Agora vamos falar um pouquinho dos gráficos. O que são os gráficos, Os gráficos nada mais são do que a representação visual de uma tabela numérica. Os gráficos, eles visualmente são mais atrativos e a gente consegue, num primeiro olhar, já tirar algumas conclusões muito mais rápido do que olhar uma tabela. Todo gráfico ele é gerado em cima de uma tabela de dados, então é necessário sim o levantamento de dados para poder fazer essa construção. E na medida em que esses dados o Ministério vai recebendo, enfim, que a pandemia surgiu e se fez essa tabela de dados em relação ao número de pessoas infectadas dentro do período, se viu que, ao gerar o gráfico, que isso é uma curva crescente. Essa curva crescente tem como modelo matemático uma função exponencial, por isso que se fala é um crescimento exponencial, porque dentro da modelagem matemática se viu que sim, que se encaixa numa função exponencial. Então vamos ver um pouquinho sobre isso agora.
gráfico que a gente vê é o gráfico de casos novos, que estão aqui na vertical, com a data de notificação na horizontal. Percebam que na vertical, os casos novos, a escala é a cada 2.500, isso é uma quantidade. E na data de notificação é por dia. Só que por questão de visualização e tal, não tá mostrando todos. Então tá mostrando do dia 26 de fevereiro, que é o primeiro caso, até o dia 22 de maio, que é a data desse relatório. Mas cada barrinha representa um dia. Então ali a gente tem o dia 21, 22 de maio também. Cada barrinha representa uma data. A gente percebe que teve dias que teve um maior número de casos novos, teve dias que teve menos números de casos novos, mas tem um crescente. Esse crescente que é a preocupação. A fonte desses dados são as secretarias estaduais de saúde. Por isso, como eu falei, é muito importante a comunicação entre as secretarias municipais de saúde, com as secretarias estaduais de saúde, com o Ministério da Saúde. Para que a gente tente aí ter um número o mais próximo da realidade possível dentro da nova doença, do novo coronavírus. E aqui é o gráfico dos casos acumulados. O que é o gráfico dos casos acumulados? É a soma sempre do que aconteceu o dia anterior. Então aqui, para chegar no dia 22 de maio, tem a soma dos casos novos de todos os outros dias, desde o dia 26 de fevereiro. Agora a gente tem o gráfico de óbitos confirmados. Aqui a gente tem os óbitos, a quantidade de óbitos na vertical e a data de notificação na horizontal. Os óbitos, eles estão contabilizados numa escala a cada 500. A data de notificação é diária, como o primeiro gráfico que a gente viu, Sendo que o primeiro óbito foi no dia 17 de março e a gente tem aqui até o dia 22 de maio. Alguns dias a gente teve menos óbitos, o que é muito bom. Outros dias a gente teve mais óbitos, o que é lamentável, é triste. Mas, de qualquer forma, a gente percebe um crescente nesse número. E a fonte, as secretarias estaduais de saúde. No próximo gráfico, neste aqui, a gente enxerga os óbitos acumulados. É o número de óbitos acumulados. Então, a gente percebe a curva crescendo dessa quantidade de óbitos acumulados no Brasil. Vamos falar da função exponencial, A função exponencial, ela tem essa lei, f de x igual a a elevado na x. A elevado na x é uma potenciação, a é a base, x é o expoente. Aqui o x é o valor que vai estar variando, vai sempre receber um valor novo para realizar a potenciação e assim encontrar o valor de f de x. Por isso que a gente diz que é uma função que depende de x, depende do valor de x. Aqui nós vamos ter o A como o número de pessoas que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus. X, o tempo, e f de x, então, vai ser a quantidade de pessoas infectadas na medida em que o tempo vai passando. Supondo que uma pessoa pode transmitir o vírus para outras 2 pessoas. Em 10 dias, qual o número de casos novos e acumulado por dia? Como nós vamos ter que uma pessoa transmite para outras 2 pessoas, a gente vai ter uma f de x igual a 2 elevado na x, porque sempre são 2 novas pessoas infectadas, Então, a gente tem a primeira pessoa infectada, ela vai passar para 2 pessoas. Essas 2 pessoas, cada uma, vão transmitir para outras 2 pessoas diferentes, tá? Aqui a gente faz uma tabela para poder dar os valores de x, que vão ser os dias. Quando a gente substitui esse x na lei da função f de x igual a 2 elevado na x, a gente vai encontrar o f de x, que é o número de pessoas infectadas. Aqui eu comecei com o tempo, o dia igual a 0, para a gente ter aquela primeira pessoa infectada. Depois disso, os próximos 10 dias. Então, quando o x vale 0, 2 elevado na 0 é 1, então a gente tem f de x igual a 1. Quando o x é 1, que começa a contar os 10 dias, a gente tem 2 elevado na 1, que é 2, então a gente tem f de x igual a 2. Quando a gente tem o x igual a 2, a gente tem 2 elevado na 2, que é 4. Por quê? Porque potenciação nada mais é do que a base vezes ela mesma, quantas vezes o expoente mandar.
Então aqui o expoente é 2, a gente faz 2 vezes o 2. Quando é 3, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado na 3, que é 8. Para x igual a 4, a gente pode sempre pegar o valor anterior, que é 8, e multiplicar por 2. Porque como o 8 é 2 elevado na 3, vezes o 2, eu tenho 2 elevado na 4, que é 16. E assim por diante, até chegar no 10º dia, né, depois daquela primeira infecção. Então, 2 elevado na 10 é 1024. Aqui, eu criei o gráfico de colunas destacando os pontos pares cartesianos formados pelo valor de x associado ao seu f de x. Então, x são os dias, f de x a quantidade de pessoas infectadas, que a gente também chama de y. O nosso primeiro ponto, x vale 0, y vale 1. Então, a gente tem o par ordenado 0, 1. O segundo ponto, 1, 2, 2, 4... 3, 8, 4, 16, os demais pontos ali que eu não mostrei o cálculo, e o último, onde x vale 10 e y vale 1024. Então, percebam que tem aqui um crescente de casos novos de pessoas infectadas por dia, por isso está associado ao modelo matemático da função exponencial. Aqui eu estou fazendo um comparativo entre a nossa situação simulada e o gráfico lá dos novos casos do Covid-19 no Brasil. Então aqui eu usei somente para 10 dias, né? E ali tem todo esse período até o dia 22 de maio. Percebam que ele tem o mesmo modelo crescente. Agora, para calcular o acumulado, a gente precisa do valor de f de x para ter um novo y agora, onde vai ser o acumulado. Então, quando x vale 0, que é aquele dia inicial da primeira pessoa infectada, a gente tem o acumulado f de x1 e o acumulado 1. Já no segundo, no dia valendo 1, a gente tinha 2 pessoas infectadas, então as somas já vão ser 3, porque já é o acúmulo. E assim por diante, até chegar no 10º dia, onde a gente vai ter 2.047 pessoas infectadas, isso é o acúmulo. Então, de novo, a gente tem uma tabela, porque todo gráfico ele nasce de uma tabela, onde a gente vai ter x, que são os dias, y, que vão ser o número de pessoas infectadas, mas agora o acumulado, né, o número de pessoas infectadas. E aí a gente tem todos os pares para aqueles valores de x e agora o nosso novo y, que é o valor acumulado. Então aqui está aparecendo todos, basta a gente colocar um ponto para cada um dos pares ordenados e depois traçar aí uma linha aonde a gente vai ter esse modelo. Aqui eu usei o modelo de linha para poder comparar também com os casos acumulados lá do relatório Coronavírus Brasil. Percebam que tem o mesmo modelo, por isso se fala muito que o crescente é uma curva crescente de contaminação, por dia é uma curva crescente então dos casos acumulados e tem como modelo matemático uma função exponencial, por isso é uma curva exponencial. Espero que vocês tenham gostado desse material. Eu fiz com muito carinho, com muito amor. Camila, obrigada pelo desafio. Espero que tenha acalmado alguns coraçõezinhos aí, que tenha um pouco de trauma de matemática, mas pensem que ela é nossa aliada e a gente usa muito dela para tomar decisões para a vida. Fique em casa se você puder e vamos torcer que tudo isso passe logo. Abraços. Gente, gostaram do vídeo? Eu acho que sim. Sim, né? Agradeço muito a professora Silvane pela participação, pela dedicação ao fazer os vídeos. Desculpa a demora, esse ano foi atípico para todo mundo e, sobretudo, para a gente se reinventar. O próximo vídeo é para ser o meu vídeo, então eu abri as pandemias na história, algumas que eu vou selecionar em vários períodos da história. Fiquem ligados e aguardem o próximo vídeo, que vai ser o último então da nossa série Coronavírus, que foi durante esse ano de 2020. Antes do final do ano eu vou estar liberando esse outro vídeo. Aquele abraço.
compartilhem, deem aquela força para o Hora H Minutos de História e para as professoras que estão buscando fazer o seu melhor aqui para vocês. De ano, esse ano atípico. Agora com o vídeo da professora Silvane, continue se cuidando. Fiquem agora com o vídeo da professora Silvane. Ops. Que eu não falei do cabelo novo, vocês viram, gente? Ficou legal? Beijão.